Então vamos lá, pessoal. O objetivo aqui é mostrar para vocês uma relação fundamental na trigonometria e duas relações derivadas dela, no qual a gente vai utilizar muito na resolução de alguns exercícios que nós vamos fazer nos próximos vídeos, tá bom? Aqui eu começo com um exemplo desse triângulo retângulo. Vamos imaginar aqui que ele é um triângulo retângulo, aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, certo? E aqui a gente tem um ângulo θ, um ângulo que a gente não sabe quanto equivale. Esse triângulo retângulo, a gente tem as informações nele, onde a gente denominou aqui os catetos como A e B, e a hipotenusa desse triângulo vale 1, certo? Eu quero que a partir dessas informações a gente calcule quanto vale o seno de θ, o seno desse ângulo θ, e quanto vale o cosseno desse ângulo θ, certo? Por definição, pessoal, o seno é cateto oposto ao ângulo, ou seja, se o ângulo é esse aqui, o cateto oposto a ele vai ser esse A. Então, vai ser o A sobre a hipotenusa, que vale 1. Por definição, é cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno vai ser, por definição, cateto adjacente, que é esse aqui, ó, que está junto ao ângulo. Você pode até lembrar da seguinte forma. Colado vai ser cosseno, começa com C aqui, ó, de colado. Então, o cateto que está colado ao ângulo. E seno vai ser, começa aqui com S, né? Que vai ser separado do ângulo. Então, vai ser o cateto que está separado. Cateto separado, cateto colado. Cateto oposto, cateto adjacente, certo? Então, vai ser B sobre a hipotenusa, né? Por definição, a gente tem isso. Só que aí, nesse triângulo, a hipotenusa vale 1. Então, a gente sabe aqui ó, que eu vou ter A sobre 1 e B sobre 1. Ok? E a partir daí, pessoal, a gente calcula aqui ó, que o seno desse ângulo θ, quando esse triângulo aqui ó, ele tem hipotenusa igual a 1, vai ser A e o cosseno vai ser B. Daí, a gente encontra que o A vai ser igual ao seno de θ, certo? E o B vai ser igual ao cosseno de θ. A gente conseguiu provar isso aí. Ou seja, quando a hipotenusa é igual a 1, o seno desse ângulo aqui vai ser justamente o valor desse cateto oposto a ele, igual, né? O cateto oposto a ele. E o cosseno deste ângulo vai ser igual ao cateto adjacente a ele. Beleza? E aí, eu vou pedir para vocês recordar um pouquinho do Teorema de Pitágoras. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? Que a soma do quadrado dos catetos, ou seja, A mais B ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa, que aqui eu vou chamar de C, certo? Então a gente pode fazer o seguinte, posso chamar aqui de H também, porque eu chamei a hipotenusa aqui em cima de H, né? Beleza. Pelo Teorema de Pitágoras a gente tem isso. Nesse triângulo aqui, especificamente, quanto é que vale o cateto A? O cateto A a gente conseguiu mostrar aqui ó, que ele vale seno de θ. Então, eu teria seno de θ ao quadrado, né? Seno de θ ao quadrado. Cuidado, pessoal. Seno de θ ao quadrado, seno de θ ao quadrado é diferente de seno de θ ao quadrado, né? Aqui a gente tem seno ao quadrado de θ, vamos dizer assim. Seno ao quadrado de θ é diferente de seno de θ ao quadrado, certo? Aqui a gente tem o A, ele vale seno de θ. Se o A está elevado ao quadrado, aqui a gente vai ter seno ao quadrado de θ, certo? Não é seno de θ ao quadrado, beleza? Só fazendo essa observação. E aí a gente vai ter que o B vale cosseno de θ, né? Então a gente pode substituir aqui, vai ficar cosseno de θ, tudo isso elevado ao quadrado, né? E aí a gente vai ter a hipotenusa aqui que vale 1, certo? Então vou ter 1 ao quadrado. O que a gente conclui com isso aqui, pessoal? Que o seno ao quadrado de um ângulo, que a gente vai denotar dessa forma, mais o cosseno ao quadrado deste mesmo ângulo vale 1.
a gente conseguiu provar essa relação aqui, ó. E essa relação a gente dá o nome de relação fundamental da trigonometria, beleza? A gente mostrou aí para vocês que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado deste mesmo ângulo é igual a 1. Então fica comigo, eu vou para a próxima página que a gente vai utilizar esta relação fundamental da trigonometria para mostrar outras duas relações que a gente vai chamar de relações derivadas, que vai nos ajudar aí na resolução de alguns problemas. Tranquilo? Vamos lá? Beleza, pessoal. A gente já está aqui com a relação fundamental da trigonometria, certo? E aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos recordar uma outra definição aqui, certo? Uma outra relação aí da trigonometria, que é como a gente calcula o valor da tangente de um ângulo θ. A tangente de um ângulo θ a gente define como o seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse mesmo ângulo, certo? Outra relação que a gente tem é a seguinte, que a cotangente desse ângulo θ, ela vai ser definida como o inverso da tangente, né? Se ele é o inverso da tangente, a gente vai ter cosseno de θ sobre o seno de θ, beleza? E aí a gente tem mais duas relações aqui, ó, duas funções trigonométricas. A gente vai ter o secante de θ, que é definido como o inverso do cosseno. Se é o inverso do cosseno, vai ser 1 sobre cosseno de θ, certo? E a gente tem a cossecante de θ, que é definida como o inverso do seno, ou seja, 1 sobre o seno desse ângulo θ. Beleza, para que a gente definiu aqui essas quatro relações aí da trigonometria? Que a gente vai utilizar ela para fazer duas relações derivadas aqui a partir da relação fundamental, certo? A gente vai fazer aqui o seguinte, ó. Nós vamos dividir ambos os lados dessa equação por seno, certo? Deste ângulo, desse mesmo ângulo. Então, eu vou dividir aqui, ó, esse lado da equação e esse lado da equação, eu vou dividir por seno ao quadrado, certo? Seno ao quadrado de θ, beleza? Se eu dividir um lado da equação por seno ao quadrado de θ, eu vou ter que dividir esse outro aqui por seno ao quadrado de θ também, certo? Se eu dividir isso aqui em duas frações, não vai mudar o meu resultado, né? Eu vou ter aqui, ó, seno ao quadrado de θ, dividido aqui, ó, vou manter no denominador, né? Então, seno ao quadrado de θ, mais cosseno ao quadrado de θ, dividido por seno ao quadrado de θ. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre o seno ao quadrado de θ. Beleza? Então, seno ao quadrado de θ dividido por seno ao quadrado de θ vai dar 1, certo? Aqui, ó, eu tenho uma fração onde o numerador e o denominador estão elevados ao quadrado. Então, vamos colocar isso aqui, ó, vamos levar esse quadrado lá para fora. A gente vai ter cosseno de θ dividido por seno de θ. Tudo isso elevado ao quadrado. Quando eu fiz isso aqui, né? Eu sei que esse quadrado serve tanto para o de cima quanto para o de baixo. Beleza? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Porque eu posso considerar que 1 está elevado ao quadrado, né? 1 ao quadrado vai dar 1, né, pessoal? Então a gente pode dizer aqui o seguinte: 1 sobre seno de θ, certo? Tudo isso elevado ao quadrado. E aí eu pergunto para vocês, ó, o 1 aqui vai permanecer, esse quadrado ficou lá fora, e eu tenho aqui, ó, cosseno de θ sobre seno de θ. Que função trigonométrica eu posso substituir aqui, ó, no lugar dessa relação? Cosseno dividido por seno. Cosseno dividido por seno a gente pode substituir aqui, ó, por cotangente. Então a gente vai ter cotangente de θ ao quadrado, né, de θ. E quem é que eu posso substituir aqui por 1 sobre seno? 1 sobre seno a gente viu, ó, que é cossecante de θ. Então eu posso colocar aqui, ó, cossecante
ao quadrado, né? Porque eu estou colocando a cossecante no lugar disso aqui, só que está elevado ao quadrado. Então fica cossecante ao quadrado de θ. Com isso, eu mostrei para vocês uma segunda relação, uma relação secundária, vamos dizer assim, derivada da relação fundamental da trigonometria. Essa relação diz que 1 mais a cotangente ao quadrado de θ vai ser igual a cossecante ao quadrado de θ. Aí eu posso fazer o seguinte, né? Só reorganizando isso aqui. Eu vou jogar essa equação para cá, certo? Eu posso só pegar esse cotangente aqui, ó, e levar para o outro lado da equação. E aí eu vou inverter os dois lados da equação, certo? Então esse aqui ia ficar o seguinte. A cossecante ao quadrado de θ. Essa cotangente está passando para o outro lado, né? Então vai ficar menos a cotangente ao quadrado, né, de θ. Ela vai ser igual a 1. Então aqui a gente tem uma outra relação que a gente vai utilizar muito aí nos nossos exercícios. Beleza, pessoal? Vamos seguindo aí para a próxima página. Pronto, pessoal, aqui a gente já está na próxima página e eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, ó. No exemplo anterior, que foi esse aqui, a gente dividiu ambos os lados da equação, né, na nossa relação fundamental, por seno ao quadrado. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir ambos os lados por cosseno e vou verificar o que é que vai acontecer aqui, ó. Então a gente vai ter cosseno ao quadrado de θ e cosseno ao quadrado de θ, certo? Aplicando os mesmos métodos matemáticos que a gente utilizou anteriormente, aqui a gente vai ficar com seno ao quadrado de θ dividido por cosseno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ dividido por cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Beleza? Isso aqui vai dar 1, né? Cosseno ao quadrado de θ dividido por ele mesmo vai dar 1. E aqui a gente vai ter o que, pessoal? A gente vai ter seno de θ sobre cosseno de θ ao quadrado mais 1, na verdade, mais 1, igual a 1 sobre cosseno de θ, tudo isso ao quadrado, certo? Para finalizar, o que é que a gente tem aqui, ó? Que seno sobre cosseno vai ser igual a tangente. Então, seno sobre cosseno eu posso trocar aqui por tangente ao quadrado de θ. Beleza? Mais 1. Eu tenho aqui, ó, que 1 sobre cosseno é igual a secante. Então, eu posso trocar esse 1 sobre cosseno por secante. Como está elevado ao quadrado tudo, né? A secante vai ficar elevada ao quadrado. E aí a gente finaliza a nossa segunda relação derivada com o seguinte, ó. Secante ao quadrado de θ. Essa tangente passa para o outro lado, vai ficar menos a tangente ao quadrado de θ é igual a 1. E aí a gente extraiu aqui uma segunda relação derivada. Tranquilo, pessoal? Então, essa primeira aula vai ser isso. A gente demonstrou essas 3 fórmulas aí para vocês. E a gente vai utilizar muito essas fórmulas na resolução de alguns exercícios que a gente vai fazer nos próximos vídeos, certo? Fica comigo, já deixa seu like aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha aí no vídeo. Muito obrigado e até a próxima.